Boa tarde, meus amigos. Que o sábado seja, assim, propício nessa tarde para o nosso aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar os devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje daremos continuação, ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Estamos no item 8, Parábola da Figueira que Secou. Então, vejamos o que nos diz esta parábola do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Kardec. Vamos à leitura. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa e, ao aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes ficou seca. E Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá acontecer. Marcos 11, 12 a 14, 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando são analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração. E após tê-las ouvido, fica se perguntando qual proveito que delas se tirou. É também o símbolo de todas as pessoas que têm oportunidade de ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chega o dia em que ficarão secas até a raiz. Ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis que não utilizaram os recursos de que dispunham serão tratados como a figueira que secou. Então vamos entender um pouquinho no que trata esse pedacinho que foi lido, Aqui não podemos esquecer, e está ali a parábola, é tudo em parábola para que se entenda naquela época em que ele dizia, era assim que o povo tinha condições de entender. Então, por exemplo, o pé de figo, eu tenho pé de figo aqui em casa e agora, mês de setembro, ele está seco. É um galho seco com umas pontinhas aparecendo. Foi podado em agosto e ele está assim. E o fruto mesmo vai aparecer lá
no ano que vem, fim do ano, demora. E o que se acredita é que na época dessa parábola, a figueira estava ali nessa fase, assim como está aqui no meu quintal. Mas uma delas estava repleta de folhas, se adiantou. Ela estava ali, porque acontece, eu tenho alguns pés e algum ainda tem umas folhinhas ali de resquício. Mas folhas, frutos, não. Obras, não. E o que acontece? Essa figueira, ela está ali no Velho Testamento, né? O que é essa figueira no Velho Testamento? Ela é o movimento israelita. É Israel que já tem o conhecimento, porém esse povo de Israel ainda falha. O fato de Jesus buscar o fruto, o figo naquela árvore, a gente deve entender o quê? Que ele está buscando naquele povo ali de Israel. Por quê? Porque eles já tinham condições de ter aprendido e de oferecer alguma coisa que tivessem aprendido sobre Deus, né? Pois há mais de 1000 anos antes, os missionários já tinham ali ensinado algo naquele local sobre Deus. O fato deles não terem aprendido e praticado aquilo que eles pregavam é simbolizado por uma figueira que dá flores, folhas, porém não frutifica. Ao secar essa figueira ali nessa parábola, é como se ele estivesse ali dando uma sentença àquele povo. Vocês aprenderam e não fizeram nada. E nós, espíritas que somos, o que estamos fazendo? Estamos frutificando ou estamos nos deixando como os galhos secos? Deixando com que essa fé que transporte montanhas, essa crença e esse aprendizado fique ali, preso em nós mesmos, né? O que será que estamos fazendo? Nós não podemos nos esquecer de que também somos vistos em várias passagens do Evangelho como árvores. A boa árvore dá bom fruto, a má árvore vai dar mau fruto. O que estamos dando, né? Conhece-se a árvore pelo seu fruto. E essa fome, que será essa fome? Porque diz que Jesus, tendo fome, foi buscar ali o figo para se alimentar. Mas é preciso que entendamos que essa fome não é a fome física, é uma fome relacionada ao amor. Jesus, ele estava buscando fazer a vontade daquele que o enviou. Essa era a fome, e não a fome material. Era a fome de amor entre a humanidade, de aprendizado sobre a vontade de Deus. Aprendizado e prática sobre essa vontade, né? Sigamos com a leitura. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para este fim. Nestes tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não falte em nenhum lugar, e para provar aos homens que todos são chamados. Olha a nossa responsabilidade, meus amigos. Nós temos, como diz ali, a função de suprir a falta orgânica dos espíritos para que eles possam se comunicar e nos trazer os ensinamentos de como é a vida do outro lado. E nós somos ali, eis porque são capacitados com dons para esse fim. E que
nos tempos atuais, que continua atual até agora, não só na época da decodificação que está lá, né? Porque continua sendo atual tudo que está escrito no Evangelho. A nossa missão é sermos a árvore. Lembra que eu perguntei como estamos sendo, o que estamos produzindo? E multiplicar. Multiplicar o quê? O alimento espiritual aos irmãos. Como? Chegando, pregando, levando o evangelho e falando, você é obrigado a ler. Leia isso e amanhã você vai comigo para a casa espírita. Olha, você faça isso, vai lá e tome passe. Obrigando? Não. Não e não. Nós devemos sim ensinar a palavra, dizer o que somos, se tiverem interessados, dar-lhe um evangelho para ler, dizer onde podem encontrar os ensinamentos. Mas não agirmos de acordo com aqueles lá no tempo, lá atrás, que faziam e obrigavam pela fé cega. Mas devemos multiplicar o ensinamento espiritual, esse alimento espiritual, principalmente através do amor, da prática daquilo que aprendemos. Porque é através da prática do nosso melhoramento que devemos cultivar todos os dias, um pouquinho, uma coisinha que seja, é que nós vamos dar o exemplo. Porque aí sim estaremos fazendo essa multiplicação. E aí, com o tempo, irmos levando também a palavra, os ensinamentos deixados por Kardec, André Luiz e tantos outros que são sérios e que estão ali, né? E ele diz aqui, ó, em todos os locais isso acontecerá, como lá na época que Kardec começou a estudar o Espiritismo, que as manifestações eram da França, eram da Inglaterra, de tudo que é canto. Hoje também, independente da classe social, independente se tem diploma ou não, independente se sabe ler ou não, mas os médiuns estão aí em todas as partes. E o importante é que nós, que já estamos numa casa espírita séria, tenhamos esse entendimento e busquemos, né, a nossa reforma. A nossa reforma para que possamos atender ali o que diz nesse pedacinho da passagem. Vamos dar continuidade? Mas, se quem? Esses médiuns, né, se desviam de seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para a sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Bom, meus amigos, olhem a responsabilidade. Nós vimos ali, no comecinho desse item 10, vimos assim, nós sabemos, nós revimos e precisamos estar atentos da nossa, deixa eu ver, me fugiu a palavra aqui, responsabilidade, a nossa responsabilidade, principalmente dos médiuns todos nós sabemos, porém nós médiuns que participamos de uma casa espírita e que por vezes ainda trabalhamos, em alguns dos casos, nós devemos ser ali um instrumento de valor, uma árvore que realmente dê esses frutos salutares, como ele diz, e não maus frutos. Que eu seja capaz de aprender um pouquinho cada vez que eu leia, para fazer aqui a palestra para todos nós. Porque se eu não tiver essa capacidade de modificar em cada ensinamento, eu lá no fundo vou estar sendo essa figueira,
os galinhos secos, igual a minha que está ali atrás, porque a dela é a época de estar assim. Já tenho há anos e ela sempre dá um monte de folhas e frutos lindos. Mas e eu, Silvia? Estou aprendendo em cada leitura? Ou estou, como diz aqui um pouquinho adiante, como aquelas pessoas que fazem palestras e têm um verniz lindo, mas que no fundo são como pau oco, que não tem nada de essencial? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes muitos de vocês que estão ouvindo a palestra também conseguem dar uma lida em algum outro livro ou no próprio Evangelho, alguma coisa assim que tenha relevância no ensinamento espírita. E o importante é que quando nós nos propusermos a ler um trecho, um parágrafo, uma frase que seja, para nós nos questionarmos, buscarmos o nosso autoconhecimento. O que eu estou fazendo com isso que eu estou aprendendo? Onde eu posso praticar? Com aquele meu vizinho que põe funk o dia inteiro, eu não gosto. Eu, sinceramente, Silvia, não gosto, mas eu peço a Deus, cuide dele, das informações que ele recebe, para que não se deixe influenciar e deturpar tudo. Mas é um direito, é o livre-arbítrio de cada um. Então eu tenho que ter, na hora de alguma coisa que eu não gosto, discernimento de emanar um pouco de amor, de carinho, de fluido, né? Pedir que os fluidos do universo consigam amenizar a situação. Mas isso é só um exemplo, porque graças ao Pai, eu não tenho vizinhos assim. Pelo menos nessa época, não. São maravilhosos. E aí a gente vê que se a nossa mediunidade for usada por interesses materiais, quantos nós já vimos aí, né? Até noticiário da TV, que se deixaram levar pelo poder mesmo ali de ser um mandante, poder de fé, e cometeram abusos horríveis e que não vem ao caso, mas que Deus tenha de piedade, porque usou de uma forma errada a mediunidade, usou para o mal e fez o mal. Tudo tem um porquê, mas irá responder por tudo isso. Então que não sejamos inúteis naquilo que temos, naquilo que tivemos a graça de ter nessa encarnação, para ajudarmos e sermos ajudados. E aí nós veremos que Deus, né, Ele vai tirar esse dom da mediunidade, o dom do trabalho, do ressarcimento, do pagar as dívidas, de todo aquele médium que não souber fazer bom uso, não souber frutificar. E olha esse finalzinho, gente. E assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Por quê? Porque aquele médium que é médium e não se coloca a serviço do bem, porque a partir do momento que se coloca a serviço do bem, a espiritualidade amiga, Deus Pai, estará ali, nos amparando, nos intuindo, nos mostrando o caminho para fazermos cada dia melhores. Cada dia melhores. Aqui eu preciso fazer um adendo, porque quando eu disse qualquer médium, mas até aquele que se diz ateu, mas que na prática coloca ali os ensinamentos cristãos, atende no bem, no amor, na caridade, são auxiliados pelos espíritos de bem. Mas nesse finalzinho ele diz: aquele que não souber fazer bom uso se tornará vítima dos maus espíritos. E é o que nós vemos muitas vezes, irmãos queridos e amados, mas que
tem assim uma vida terrena atormentada. Por quê? Os afins se atraem, a sintonia puxa, a sintonia busca os iguais. E aí eles se deixarão levar pela companhia dos espíritos brincalhões, zombeteiros, outros que são obsessores, e com isso eles terão não apenas a ruína como pessoa física, porque isso acarreta no organismo físico, mas principalmente no organismo mental, no corpo mental, no perispírito, fazendo com que a pessoa acabe tendo ali deturpações horrendas, das quais muitas das vezes nós vemos nos livros que nós estudamos, né? Muitos dos livros de André Luiz mesmo, mostram como a pessoa que se deixa levar acaba sendo ali dominada por esses irmãos que ainda não têm o conhecimento de Cristo, ou se têm, não querem, não estão ainda no momento de fazerem o bem e acabam se acoplando às pessoas, às criaturas encarnadas que se afinam a eles. Então, nós que já estamos buscando esse conhecimento, que tenhamos ali, essa consciência, né? E que lembremos que o amor é a nutrição da alma. E nós temos vários estágios da nossa evolução. Porém, se já temos algum conhecimento e não agimos segundo o que aprendemos, é por conta própria que resolvemos estacionar. Ou seja, é por conta própria, porque nós mesmos resolvemos parar por ali. Eu sei, mas dá muito trabalho. E é isso que Jesus cobra aqui nesta parábola. Ele cobra daqueles que já sabem, mas que não praticam. Porque num dos itens anteriores nós já vimos: a quem muito será dado, muito será cobrado. E graças a Deus, não devemos nos amedrontar nessa explanação desse item do Evangelho, mas sim nos colocarmos à disposição de colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo dia a dia, ou nas leituras, ou nas palestras, ou nas intuições que nos chegam através desses irmãos queridos, né? Então, vamos encerrar esse item agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado. Que Deus esteja com todos, que assim seja. Amigos, vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar um pouquinho da lei divina ou natural. A questão é 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque se afasta dela. O sofrimento da humanidade é, pois, o afastamento da lei de Deus. O homem a conhece mais pela intuição, dependendo dos seus sentimentos. Quando Jesus disse: "Batei e abri-se-vos-á", mostrou-nos o caminho para o conhecimento de todas as leis da criação. Bater às portas espirituais é buscar com interesse de aprender, é aplicar o esforço próprio todos os dias, é orar e vigiar. As intenções muito valem no aprendizado de cada criatura. Questão 615. A lei de Deus é eterna? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde assim: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então ela não muda. Que coisa linda! Fácil de se dizer, mas difícil de se compreender. Deus sendo a perfeição, nada pode fazer imperfeito. Sendo imutável, nada pode fazer mutável.
O que ocorre com a criação não é imutabilidade, é o despertamento dos valores espirituais. Deus fez tudo perfeito, desde o princípio das coisas. O que chamamos de evolução ou progresso é sinônimo de despertamento espiritual. Tudo é perfeito na ordem das coisas. Sendo Deus amor, somente o amor harmoniza todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida universal. Questão 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhe proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis de Deus, estabeleceu por toda a eternidade. Deus não se engana. As leis naturais criadas por Ele são eternas, como o eterno é o próprio Deus. Os homens é que criam leis transitórias, de modo a serem mudadas de acordo com os tempos e seus interesses. As criaturas se inspiram nas leis naturais para fazerem as suas. As leis dos homens são inumeráveis e sempre estão mudando, como dizem nós mesmos, atualizando-se de acordo com a capacidade de assimilação. Quando alcançamos a tranquilidade imperturbável da consciência, nunca mais duvidaremos e sempre afirmaremos: Deus não se engana. Então as leis são perfeitas, né? As leis de Deus. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Ele nos responde: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. As leis, pelo que podemos entender, se dividem em dois aspectos: as leis físicas e morais. No entanto, elas podem buscar outras áreas, de modo que ainda não entendemos, pois nos falta sentido para compreendermos tudo. Questão 617-A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Ele nos responde: sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Suicídios, né? Entre as leis divinas, uma regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem as suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreende as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Para alcançarmos as leis da matéria e as leis da alma, necessário se faz sentirmos o conjunto de muitas vidas sucessivas. O celeiro da experiência deve estar cheio de aprendizado, cada vez maior para alcançar esse objetivo. Então a gente não vai alcançar a perfeição em uma só encarnação, né? Vamos evoluir sim, mas não ao chegarmos a ter todo o conhecimento. Isso se adquire com o tempo. Todas as encarnações aprendemos sempre alguma coisa. Tudo é válido. Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Ele nos responde: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo.
e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então muda de mundo para mundo, né? Deus é somente um para todo o universo. No entanto, essas mesmas leis se expressam em cada mundo de acordo com sua evolução espiritual. As leis são imutáveis e as mesmas para todos os mundos. A mudança que por vezes verificamos está na qualidade espiritual de cada um, pois as leis vão se expressando com mais nitidez, de acordo com a altura do seu crescimento espiritual. Questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis? E aí, vocês acham que Deus proporcionou que todos conhecessem as leis? Aí ele nos responde: todos podem conhecê-las, mas nem todos as compreendem. Os que melhor as compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aí tem uma nota de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de ser realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente em embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Devemos sempre consultar o Evangelho de Jesus, que logo notamos o que é Deus. Ante a sua paternidade universal, Deus facultou a todas as criaturas conhecerem as suas leis criadas por Ele. O conhecimento é uma advertência para que possamos respeitar as leis. Não é dado a todos a perceberem como elas são, devido à sua posição espiritual de cada ser. Mas aí chega a misericórdia divina, servindo de instrumento aos mais sábios, para orientar os que ignoram as verdades espirituais. Então, sempre tem almas caridosas a nos orientar. Questão 620. A alma, ante a sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado, e a conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. Deus não tem pressa. Ele não deixa de operar constantemente. A lei é constante, embelezando cada vez mais a vida pelos mesmos instrumentos. E o ser humano, já dotado de razão e de outros princípios mais sutis, deve esforçar-se todos os dias para o seu autoaperfeiçoamento espiritual. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E aí, o que vocês acham? Onde ela está escrita? Ele nos responde: na consciência. Deus, na sua bondade, quis nos lembrar sempre sobre suas leis. Dói mais agora quando fazemos algo que sabemos que é errado, pois já não podemos mais dizer que somos ignorantes no assunto. Nossa consciência que nos cobra. Se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar mais, vigiando nossos pensamentos, pensar sempre no melhor, porque nesse interesse, o melhor, por afinidade, nos virá nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprendem em favor dos que a buscam. Então está na nossa consciência, né? O que nós queremos.
Questão 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus, na sua bondade, quis e quer nos lembrar sempre sobre suas leis. É para tanto, envia de tempos em tempos os grandes benfeitores para instruir a humanidade e fazer lembrar as suas leis. Não é isso que acontece diariamente com nós? Desde os tempos primórdios. Questão 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar as suas leis? Aí ele nos responde: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Deus confiou a certos homens a missão de ajudar a humanidade a sentir e compreender as suas leis imutáveis que garantem a vida e sustentam a paz em todos os reinos. E essas leis devem ser respeitadas pelas criaturas. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa tarefa de revelar e nos lembrar as leis já estabelecidas pelo Criador. Quem pode falar que nunca viu um ser desse, né? Tantos que nos passaram até hoje. Questão 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não se fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Ele nos responde: o que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio ou sábios, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Olha que interessante, né? Como é um preparo para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, nas mãos de Deus nada se perde e tudo se transforma. Os verdadeiros profetas, como eram chamados em tempos antigos, o que chamamos agora de missionários, enviados por Deus para dar sequência à verdade sempre anunciada, em tudo dão exemplos nobres. A sua vida é um rastro de claridades imortais, que dão esperança e alimentam a fé naqueles que os admiram. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos conhecê-los por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O espírito, para ser elevado, não precisa certamente de frequentar tais ou quais religiões, mas que faça a caridade com amor. O missionário legítimo é aquele homem que respeita os outros, que não fere, que não insulta, que não critica, que não tem ódio no coração, que não tem inveja nem ciúmes, que perdoa sempre as ofensas alheias, que segue o que o Mestre Jesus nos ensinou, vivendo os seus preceitos, que o Evangelho registrou pelo poder do amor dos seus discípulos. E aí, o que vocês acham? Estamos perto dessa realidade? É de se pensar, né? Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E aí, o que vocês acham? Qual o ser mais perfeito que esteve na Terra? Aí ele nos responde: vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode
aspirar a humanidade na Terra. Deus nolo ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretendiam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes o desviaram para falsos princípios, foi por ter deixado dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Jesus afirmou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Perfeição, né? Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Ele nos responde: não, dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditam sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo os incompletos, eles prepararam o terreno para conhecer a semente, para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Os tempos passam, mas a verdade não passa, ela fica por ser verdade, e no momento certo nasce nos corações, de maneira a fazer ambiente para outros pregadores mostrarem o que os homens devem ouvir. É por isso que se encontram muitas verdades adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos, mas como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando, como a luz a despertar os corações para o céu dentro de cada ser. Questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? O ensino, ele nos responde, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucas são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é de despertar os olhos e ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Os ensinamentos dos Espíritos devem ser claros e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar as leis de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear os sentidos de uma lei que é todo amor e caridade. Ó, a missão dos Espíritos, né? É nos esclarecer. É pôr essas leis
mais claras. As palavras de Jesus estão fundamentadas na verdade, mas é necessário que interpretemos essas verdades ditas por ele. Precisamos fazer a nossa parte. Qual o mérito de recebermos tudo sem esforço próprio? Jesus para nós é o sol da verdade, que nos aquece e nos aumenta, que nos ajuda e nos instrui. A nossa missão maior é a de abrir os nossos olhos e ouvidos de todos sobre o que sabemos a seu respeito, para que possamos entrar em maior sintonia com sua força divina, sentindo mais a necessidade de viver o que ele nos ensinou. A nossa missão é fazer relembrar Jesus em todas as suas feições divinas e humanas, para que a terra de provações e expiações passe com brilho para a terra de regeneração, onde a luz possa nascer com todo o seu fulgor, tendo como base amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Questão 628. Por que a verdade não deve sempre ser ao alcance de todos? Vou ler de novo a questão. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Aí ele nos responde. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como a que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Devereis compreender que o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e na maioria das vezes alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamentos, são hoje muito fáceis de compreender, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais, são eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. É isso que nós estamos fazendo, né? Estudando essas mensagens. A razão nos mostra com bastante clareza que as verdades tinham de ser reveladas de modo que os foram, gradativamente. A luz com excesso pode cegar. Quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus, ante a sua vinda ao planeta, mas a sua sabedoria restringiu o que eles deveriam falar e fazer ante a massa humana, inconsciente e ainda em plena ignorância. A doutrina dos Espíritos veio superar todas as filosofias do mundo por não ter nascido dos homens, nem ser dirigida por eles. Ela avança com os homens, ou sem eles, por ser a vontade de Deus, pelas mãos do Cristo. Vamos parar por aqui. Vamos encerrar o capítulo com nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima.